Welcome, bem-vindas, bem-vindos à terceira edição da Brasília Immersive Fashion Week, um lugar para conhecer as pessoas e marcas que moldam o futuro da moda e da cultura. Meu nome é Olivia Merchior, e se você está aqui pela primeira vez, lhe convido a visitar brifw.com, onde encontrará conteúdos inspiradores sobre arte, cultura, moda e, claro, tecnologia, assim como este que você assistirá agora. Estou no Centro de Inovação State, um lugar incrível para conectar pessoas criativas em São Paulo, e também a sede da Brasília Immersive Fashion Week. E hoje vamos falar sobre o futuro da inteligência artificial, com Zohaib Ahmed, cientista da computação e o fundador e CEO da Resemble AI. Boa noite, Zohaib. Boa noite. Está de tarde onde eu estou, mas é assim que o mundo é hoje, todos estão em toda parte. Sim, e onde você está agora? Na verdade, estou em São Francisco, Califórnia. Ok, É, ótimo. Então, antes de começarmos, eu gostaria de contar às pessoas um pouco sobre a Resemble AI, que é um gerador de voz online que usa inteligência artificial para criar dublagens realistas em segundos. E eu mesma experimentei e fiquei muito impressionada com o que vi por lá. O que surgiu depois que eu comecei o processo. Então, mas antes de falarmos sobre a Resemble AI, Zohaib, as pessoas adoram saber como a trajetória, como o caminho que você percorreu até abrir sua própria empresa. sim, sim. Na verdade, tem sido uma jornada bem longa, mas sabe, eu e meu cofundador e a maioria da nossa equipe está no Canadá. Nós somos canadenses, bem, a maioria de nós é canadense, mas temos pessoas de todo mundo agora. Eu cresci no Canadá e estudei por lá e tal, e daí eu vim para Bahia de São Francisco com todas as startups de tecnologia e me envolvi com algumas startups interessantes de todo segmento, de turismo, a realidade aumentada, e eu tive uma exposição precoce da linguagem natural como interface e tudo mais, até a criação de dispositivos de realidade aumentada. E eu gostava muito da ideia de o futuro da computação ser mais do que telas, um dia tomara. E acredito que criar a voz da Resemble desempenhará um papel importante nesse futuro. Então de repente eu estava construindo este produto que eu acredito estar, sabe, mudando o mundo quase todo dia. E eu poderia tentar explicar como ele está mudando o mundo, mas acho que as pessoas que o usam têm ideias melhores do que as minhas. Elas descobrem o que fazer com ele de forma mais eficaz do que eu. Sim, na última edição eu entrevistei alguns pesquisadores da London College of Fashion e eles estavam trabalhando com dispositivos biométricos em tecidos. Eles disseram uma frase que eu achei muito interessante. Eles disseram que estávamos mudando de uma internet totalmente visual para uma internet sensorial, na qual vamos começar a trabalhar com diferentes tipos de, como se diz, tipos de sensações, e vamos parar de trabalhar apenas com os olhos e vamos começar a afetar, você sabe, o corpo todo. E você disse que estava trabalhando com realidade aumentada antes. É. E por que você escolheu a voz? Por que a voz é tão importante? Sim, sabe, é interessante, a voz é um fenômeno muito interessante. Tipo, eu só ouvi sua voz uma vez, mas posso descrever sua voz em um nível muito alto.
certo? Mas toda vez que eu ouço sua voz, se você desligasse a sua câmera e começasse a falar, daí 3 semanas depois, 6 meses depois, eu poderia reconhecer sua voz. Isso é algo muito humano. Pegar esse fluxo de áudio de entrada e reconhecer que ele pertence a você, né? O que eu acho muito interessante sobre a voz é que, sabe, ela compõe metade da sua experiência. É claro que as imagens são muito importantes e você absorve muito através delas, mas o que você ouve é meio que igualmente a outra metade da própria experiência. Então é por isso que as pessoas vão aos cinemas para assistir aos filmes, em vez de vê-los em sua casa, porque o cinema tem um bom sistema de áudio, você fica imerso neste som, neste espaço onde tudo chega até você ao mesmo tempo. Acho que uma das razões pelas quais criamos a Resemble é que o áudio e a voz eram muito estáticos, então não eram maleáveis. Quando eu digo maleável, é que não dá para alterar o áudio como se faz com as imagens e tal. Então, as empresas que trabalham com imagens e que fazem computação gráfica, elas têm o luxo de ter o Photoshop desde 1991, que é antigo agora, e eles tiveram o luxo do Final Cut Pro e todos esses softwares que lhes permitem construir imagens do zero. Nós introduzimos a tecnologia da tela verde e depois só avançou. Então não havia nada assim para o áudio, era tudo muito estático. Estava tudo muito preso nesse espaço antiquado. Era muito difícil para os criadores usarem o áudio e é onde eu acho que estamos causando um maior impacto. E uma das razões pelas quais criamos a Resemble é que quando você analisa um monte de experiências de áudio, por exemplo, se eu te perguntasse agora, quando foi a última vez que você foi ver um filme em que as imagens eram lindas? As imagens eram lindas, mas daí o áudio era, as vozes do diálogo eram tão ruins. E isso acontece porque com o diálogo você só tem algumas tentativas. Você não pode consertá-lo e é por isso que nós criamos a Resemble. Queríamos fazer o áudio ser maleável para que os criadores pudessem realmente usar o áudio como usam a computação gráfica. Eles abrem sua ferramenta em seu computador e renderizam algo ou gravam um vídeo e o publicam no YouTube. Deveria ser fácil assim trabalhar com áudio. Essa é uma parte central do porquê criamos a Resemble. Sim, e é engraçado porque quando eu encontrei a Resemble AI, eu estava procurando na internet sobre vozes sintéticas para avatares, porque hoje um dos maiores problemas para um influenciador digital é a voz. Você configura sua imagem e aí você precisa de alguém para dublar seu clone digital. E isso é um problema enorme, porque as celebridades, elas não querem, sabe, trabalhar em, sabe, em dobro, ter um trabalho duplo. Elas querem mesmo que a imagem, o avatar, funcione sozinho e não seja dependente da celebridade ou do influenciador. E isso é importante no Brasil, porque no Brasil, com os avatares, as celebridades avatares, eles começam a. Então, eu gostaria que você explicasse como a Resemble AI funciona, realmente funciona, e se É, ele resolve esse problema, se resolve esse problema com os avatares, e também gostaria que você falasse sobre os muitos usos dessa tecnologia. Você acabou de dizer que serve para criar flexibilidade para a voz, mas quais as principais situações que as pessoas é. podem usar hoje a Resemble? Claro, como você disse, os avatares em si são uma coisa muito interessante sobre a qual eu poderia falar mais depois deste discurso que estou prestes, a fazer aqui. Mas, mas uma das coisas, tipo, para as quais a Resemble foi criada foi inicialmente, tipo, experiências de conversação. Houve uma razão pela qual escolhemos este ponto de entrada, porque falamos com muitos produtores, diretores criativos de programas, filmes e documentários e todo tipo de criação e
propagandas e chegamos a algo que não tinha nada a ver com eles a princípio, que era esse espaço de IA conversacional, e nosso primeiro e principal uso nesse espaço, sabe, foi criar vozes sintéticas de alta qualidade que poderiam interagir com você e tipo qualquer coisa como pegar o telefone e ligar para a companhia telefônica ou seu provedor de internet para obter ajuda e há uma voz automatizada na linha, sabe, coisas desse tipo, até a automatização de call centers e tal. Tentamos ir a fundo nisso e construir um ecossistema ou um aplicativo que realmente ajude esse pessoal. À medida que a tecnologia melhorava e as vozes, sabe, começavam a soar cada vez mais reais, começamos a ver alguns casos de uso mais criativos, como esses agentes de conversação dentro dos jogos. Isso é basicamente o que você poderia considerar um avatar, mas é como quando você encontra um personagem no jogo e esse personagem fala com você, a mesma experiência aqui. Então, os casos de uso começaram nessas experiências de conversação e agora estamos vendo a tendência de não apenas engenheiros trabalharem com a tecnologia, mas também os criadores. E eu acho que uma coisa muito importante de entender é como se houvesse uma linha entre criadores e desenvolvedores, e cada um ficava de um lado, e essa linha está ficando borrada. Você tem a arte A gerada não por escrever nenhum código, você só digita algum prompt de linguagem natural, como em inglês, e você obtém imagens similar aos modelos de linguagem. Você digita um texto, você clica em um botão e obtém mais texto gerado artificialmente. Então, não é preciso muita engenharia, digamos, para usar essas ferramentas, o que agora possibilita o surgimento de casos de uso que são muito mais criativos. Um exemplo disso foi em março de 2022, alguns meses atrás, quando um de nossos clientes usou a Resemble para criar um documentário chamado Diários de Andy Warhol, que saiu na Netflix e foi indicado a 4 Emmys. E todo o documentário, cada uma das narrações, que somaram cerca de 2 horas de áudio, foi completamente gerado com o IA. Então, sabe, o diretor Andrew Rossi, que trabalhou de perto com quem está usando a Resemble, fez um trabalho tão fantástico em ser o criador e realmente alavancar a ferramenta para, de fato, fazer algo impactante em seu trabalho. Essa autenticidade foi adicionada à voz de Andy Warhol, tão soa como ele, e ele está lendo seus próprios diários, por isso se chama Diários de Andy Warhol. Ele está lendo sua própria obra em sua própria voz, e isso lhe dá uma autenticidade que não era possível antes. Então, há muitos casos de uso hoje que são muito mais criativos do que eram antes. Trabalhamos com tudo, desde cinema e entretenimento, até campanhas publicitárias e de marketing, com marcas de moda e muitos avatares que, exatamente como você disse, estão tentando reproduzir sua própria persona neste espaço digital e onde nos encaixamos muito bem, além de possibilitar que os criadores tornem o áudio maleável ou mais flexível. Mas a outra coisa que funciona muito bem para nós é que sempre pensamos em usar a IA para fazer coisas que os humanos não conseguem. Por exemplo, então, na Fashion Week, se você gravar uma mensagem para cada participante, então você ficaria lendo por muito tempo, porque há muitos participantes, certo? Mas imagine se você pudesse fazer isso em alguns segundos com a sua voz. Nós realmente tornamos isso possível. Eu presumo que, então,
Já que a moda é algo tão global, deve haver pessoas presentes que falam línguas diferentes. E nem precisa ser uma língua diferente. Você está no Brasil, então é diferentes dialetos do português, certo? Você É deve saber verdade, quem é do sim. Rio, quem é de São Paulo, porque descobrimos do jeito mais difícil. Mas conseguimos diferenciar sotaques, diferenciar línguas e manter sua voz. Então podemos pegar a voz da Olivia aqui, que fala, tipo, o português e pode falar o espanhol, falar um dialeto específico do português, falar, sabe, o inglês com sotaque australiano, falar japonês, índio, o que quiser. E você mantém a identidade e ainda é a Olivia. Se eu ouvisse, ainda pensaria, ainda é a Olivia falando, mas ela está falando outro idioma. E isso é algo que a IA pode fazer. E que, tipo, dubladores e humano simplesmente não. O ser humano não costuma falar mais de dois Eu idiomas, preciso geralmente. experimentar, porque meu inglês será muito melhor com sua tecnologia. Eu admito que vou ter que experimentar. Sabe, vemos um monte de casos de uso interessantes. Vemos clientes usando isso para dislexia, tipo, quem tem dificuldade para ler, tipo, vemos pessoas que operaram as cordas vocais ou que tem ela usando, etc. Então a tecnologia em si é tão impactante, ela não deve ser só usada para entretenimento, marketing, propaganda e jogos, mas também temos clientes que a usam para ensinar idiomas. Então é muito fascinante isso. Sim, é incrível. E em relação ao, assim, pelo menos no Brasil, nós temos um problema enorme com deepfakes. E de voz também. Isso está em alta agora. Então, o que você pensa sobre isso? Como você detecta? Como você trabalha com pessoas que talvez usem suas vozes e suas vozes sintéticas não para bons, ah, bons propósitos, mas para, você sabe, coisas ruins. Sim, bem, tudo uma questão de camadas. Então, há camadas que podemos controlar. Nós seria eu e a Resemble, mas há camadas que não necessariamente podemos controlar, que ainda temos que levar em consideração. Então, por exemplo, quando você foi na Resemble e criamos sua voz, pedimos para você falar frases específicas. Se não falasse elas, o produto não funcionaria. A voz que você cria está disponível apenas na sua conta, então ninguém mais pode usá-la. Nós possibilitamos as pessoas carregarem dados diretamente para nós. Nesse caso, precisamos de consentimento. Então, sempre teremos esse equilíbrio de quem está usando a Resemble e para que a estão usando, garantindo que as vozes não estão indo para as pessoas, tipo, que não enviaram os dados. Isso em relação ao aplicativo, nós também temos trabalhado muito para detectar deepfakes. Temos um repositório de código-fonte. Isso basicamente se refere a um código que publicamos para o mundo todo, certo? Não é só propriedade nossa. Nós podemos abrir para todos. E nós pensamos, beleza, esse código tem a capacidade ou esse modelo é um código que gera uma rede neural e essa rede neural consegue diferenciar o que é real e o que é falso, certo? E esse foi nosso primeiro ataque. Nós abrimos o código desse trabalho, porque queríamos que mais pessoas fossem expostas a esse problema como um todo. Então, queríamos mais contribuições para isso. Desde então, estamos nos esforçando muito para pensar em coisas como arquivos de áudio com marca d'água. Tipo, estamos aprimorando a detecção do que é um deepfake em termos de áudio, pelo menos o que é um deepfake e o que não é e tal. É, então, eu diria que essa é uma segunda camada, certo? Então, a primeira é o que podemos controlar e a segunda é o que contribuímos. Terceira camada, que eu acho muito importante, é apenas a educação. Então, eu gosto de comparar, não sei se vai fazer sentido para os brasileiros, mas eu vou fazer uma comparação. Você vê um comercial do Burger King, escolhi uma franquia qualquer. Então você vê um hambúrguer, certo? E você vê na TV e é um hambúrguer passivo com tomate perfeito, duas fatias de tomates perfeitas e é enorme. E você vai até lá e compra o hambúrguer.
hambúrguer nunca se parece com aquele da TV, não é? Parece uma versão Com esmagada. certeza, é. Exatamente. Mas você não fica desapontado toda vez que você vai lá. Você ainda vai naquele fast food toda semana, todo mês, não sei a frequência, não, mas você vai de vez em quando, né? E suas expectativas estão definidas. Então você já foi educado e aprendeu ao longo do tempo que o que você vê nas revistas e na TV, que você visualmente recebe, nem sempre é necessariamente a verdade. Então você meio que criou um tipo, sabe, de detector de mentiras, pelo menos para as imagens. E eu acho que algo assim também é necessário para o áudio, sabe? Tentar descobrir qual é a fonte, de onde vem e tal. E eu acho que é uma grande parte de educar a todos sobre como os deepfakes funcionam. E o documentário da Netflix que saiu no início deste ano, né? Uma coisa que eu digo é que eu gostei muito que o diretor Andrew Ross fez, é que ele deixou isso muito claro no início de cada episódio e no final de cada episódio que a voz era artificial. Não é que ele estava tentando dizer que era a voz de um robô. Ele estava tentando dizer, estamos usando uma voz artificial aqui, mas você nem vai perceber. Cada episódio do documentário tem 1 hora, mas depois de 5 minutos você nem vai perceber se é artificial ou não. Você já vai estar vidrado a essa altura. Eu acho que é muito importante ter essa terceira camada, que é educar todo mundo sobre o que está acontecendo. É, e eu espero que todo mundo, por fim, se lembre dessa analogia do Burger King, que eles leiam e ouçam as coisas e façam sua lição de casa para descobrir qual é a fonte da verdade. É verdade mesmo, trata-se de educação e de informar as pessoas do que realmente a tecnologia pode fazer para que eles possam estar cientes, e isso precisa ficar muito claro para todos. Então, a última pergunta, e eu sabia que seria tão rápida, mas ela é muito importante. Então, quando pensamos no metaverso, essa palavra realmente assusta muita gente e ela ainda não está definida, mas eu realmente acredito que faz sentido definir como um ecossistema de tecnologias que criam uma realidade híbrida entre o físico e o digital, usando a internet das coisas e que realmente proporciona um ambiente onde você pode se relacionar com as coisas ao seu redor de uma maneira muito íntima. A voz é definitivamente um aspecto muito importante para criar afeto. Então, minha pergunta para você é: o que é a palavra metaverso para você, em sua concepção, e o que podemos esperar da IA nesta nova realidade? Também, metaverso tipo, trabalhei em uma startup de realidade aumentada. Eu trabalhei lá nisso e ela se chamava Magic Leap. E antes disso, até quando eu ainda era estudante, eu consegui fazer a universidade comprar um kit do Oculus Rift, um kit de desenvolvimento bom, que se chamava na época de Cam. E a realidade virtual só estava começando. E é, eu acho que o metaverso é mais antigo ainda. E eu não acho que aquele foi o estágio inicial do metaverso. Não sei se você se lembra do Second Life. Havia uma rede social chamada Claro, Second sim. Life há muito tempo. E essa foi a definição inicial de metaverso, né? E, tipo, havia jogos antigos e muito, muito populares entre as crianças, onde eles criaram os avatares. Eu diria que desde o início da internet existe um conceito de metaverso. Acho que a única coisa que mudou sabe, para o que podemos usar o metaverso e acho que o uso do metaverso está aumentando com o tempo e há mais pessoas que se importam com o metaverso. Então, isso é meio difícil, sabe? Para mim é difícil definir a palavra em si, mas se a simples definição de metaverso
é a interação de seres humanos no espaço digital. Essa é uma definição muito chata da palavra, mas acho que é a mais verdadeira. Tipo, desde os primórdios, quando as pessoas usavam o ICQ, e ter um número para representá-los, né? Ou usando o Second Life e tal. E isso é antigo, não sei quem reconheceria o ICQ hoje, mas eu diria que essa é a introdução do conceito de metaverso. O que me deixa animado agora, sabe, é que em algum ponto essas experiências, tipo, foram extremamente de forma humana. E eu, pessoalmente, tenho boas lembranças de jogar videogame, tipo, vivenciar essas experiências onde eu podia passar horas não fazendo nada. Tipo, o jogo já nem é importante, né? E há muitas boas lembranças lá, porque você ainda está interagindo com pessoas reais. E eu acho que em algum momento nós perdemos isso. O toque humano, a conexão, especialmente com a enorme quantidade de redes sociais que existem. Eu até categorizaria as redes sociais como algum tipo de metaverso. Há uma razão pela qual o Facebook e a Meta está expandindo para essa área agora. Eu acho que as redes sociais se enquadram muito bem nisso. Mas é legal ver tipo, a próxima etapa do metaverso, sabe? Tipo, criar essas conexões humanas novamente. Muito tem a ver com quão autênticas elas são. E elas podem não precisar ser autênticas como uma conexão humana. Eu acho que é uma falácia de que eu preciso ver o seu rosto real, preciso ouvir a voz real, mas eu preciso ouvir algo que, tipo, te represente, que seja você, certo? E as pessoas da área da moda sabem disso mais do que eu sobre representação, e tal. Então, coisa que mais me interessa da nossa perspectiva sobre voz, e metaverso é que ainda é importante que tenhamos um tipo, que abramos esse canal de comunicação que é dar voz para um número maior de pessoas. Historicamente, então, se você olhar para as interações sociais, tipo, mesmo fora da definição mais moderna do metaverso, você notará que tem sido muito difícil para as minorias e para as pessoas que não são das maiorias participar de alguma dessas experiências. Uma grande parte disso tem sido a voz, tem sido o fato de que, tipo, você tem receio de colocar essa representação real de você lá. Mesmo que neste metaverso você possa se vestir como quiser, possa ter a aparência que quiser, etc. Você ainda não pode falar, muitas pessoas ainda usam o bate-papo e palavras como seu principal mecanismo de comunicação. E você perde muito da comunicação, nuances, quando você só digita e não fala com outros. E é aí que desempenhamos um papel real no metaverso. Pensar em, tipo, como você poderia ter um personagem nessa experiência que te representasse dentro desse específico grupo. E essa experiência, esse personagem poderia ter uma voz que te representasse. Não precisa necessariamente ser a sua voz, mas que te represente, uma voz que te faça sentir bem. Quando você fala, ela sai nessa voz artificial do outro lado. E eu acho que expor essa interseção, tipo, de criar comunicação com a voz. Acho que é isso que me deixa animado. A voz causar um impacto real nessas diversas experiências. Então, Sabe, eu trabalhei muito por 10 anos em Paris e falo francês, mas não é a minha língua nativa e às vezes eu não estava de bom humor, porque eu acho que a voz e a linguagem são influenciadas pelo o seu estado de espírito do dia. Você acorda um dia e fala, sabe, uma língua diferente, o que é incrível. Mas se você acorda de mau humor, você simplesmente não consegue falar. E eu não sei se você já sentiu isso, mas, né, é, ahn, eu fiquei trabalhando por 10 anos em Paris e às vezes eu ficava muito brava porque eu tinha uma ótima apresentação e eu precisava fazê-la em francês.
e eu acabava me perdendo nas palavras, sabe? As palavras certas não surgiam. Então, você acha que vai resolver esse problema em breve para mim? Eu estarei falando na minha língua nativa, mas de alguma forma usarei um dispositivo com o qual as pessoas vão me entender em um francês decente? Ah, com certeza. Eu acho que isso definitivamente acontecerá dentro dos próximos, eu diria, 5 a 10 anos. Teremos dispositivos e eu acho que a única coisa que importa é a precisão, é, a, a velocidade e a latência. Com que rapidez poderemos executar essa tarefa? Sabe, a razão pela qual eu digo 5 a 10 anos é porque esse conceito de tradução é extremamente humano de se fazer, sabe? Você disse que o francês é uma segunda ou terceira língua para você. Eu imagino, né? Como eu, apesar de ter nascido no Canadá, o meu francês canadense não é bom. Não é nada bom. Mas o que acontece com o falante nativo é que ele pensa em um idioma na cabeça. Então, seu cérebro funciona em inglês. Pelo menos o meu é. Então, quando eu falo minha segunda ou terceira língua, o que estou tentando fazer é traduzir. E te entendo totalmente. Por causa da sua capacidade cognitiva, você está basicamente traduzindo sua própria cabeça em algo e mandando ao outro Exatamente, lado. é E às vezes isso. você apenas está cansada ou algo assim, e você diz que esse motor cognitivo não funciona muito bem. Da mesma forma, muitas tecnologias de tradução que são criadas ainda são primitivas, porque até hoje, tipo, se você usar a ferramenta do Google Tradutor, especialmente com o francês, porque o francês é uma das línguas com as quais as pessoas são exigentes, mas ainda não é preciso o suficiente, né? Ainda há erros. A tradução é bem vaga e muitas pesquisas estão sendo feitas na tradução do áudio para a escrita, sabe? Tipo, sem essa camada intermediária de texto, porque a própria camada de texto tem muitos erros em si, porque no momento em que você escreve algo, você perde totalmente o significado dessa frase, certo? Você pode ver a mesma frase de 10 formas diferentes, e ela é traduzida de 10 formas diferentes. Então, quando você escreve, você terá a tradução literal dessa frase, que não é precisa em termos do que ela realmente significa. Eu acho que é um espaço interessante. Eu acho que você verá isso. E todos nós vamos ter a capacidade de falar em línguas diferentes. E ainda manter a nossa voz, o que é a melhor parte, sabe? E eu acho que, sobre o que você perguntou antes dos avatares, há muitas celebridades por aí que são figuras globais, tipo, que o mundo todo conhece. Tipo, o Will Smith, e o mundo todo conhece o Kevin Hart, e, tipo, o mundo todo conhece o Bruce Lee, certo? Ou conhecia ele. E seria ótimo se todas essas vozes pudessem, de fato, falar em línguas diferentes, porque isso manteria a profundidade de toda a experiência, né? Certo? Então, sim, isso com certeza emociona. E você vai ver alguns elementos disso muito em breve. E você vai ver mais elementos disso nos próximos anos. A minha avó já está lá com vocês. Então, sabe, eu fico brincando com ela e isso Sim. é muito, muito interessante. E eu convido a todos a acessar o site da Resemble AI e experimentar. É muito impressionante. Hum, e é incrível trabalhar com sua voz e ver como a inteligência artificial está evoluindo. Então, muito obrigada, Zohair. E só para encerrar esta entrevista com palavras inspiradoras, eu sempre faço a mesma pergunta para todos, que é: qual é o conselho mais precioso que você daria a um criador ou empreendedor para o futuro? Essa é uma boa pergunta. É, para manter a resposta curta, eu acho, tipo, então, nós fizemos um monte de. Vou roubar essa de Andy Warhol. Então, quando nós estávamos trabalhando no projeto Andy Warhol, quando ele estava sendo feito, eu acompanhei bem de perto.
E, infelizmente, e que vergonha, esse foi o primeiro contato real que eu tive com o artista em si, sabe? E uma das coisas que eu descobri foi que artistas como ele realmente pensavam fora da caixa. E eu acho que esse é um ótimo conselho para os criadores, né? Então, hoje há tantas ferramentas disponíveis que pode ser avassalador, porque dá para ficar perdido com as ferramentas. Mas se puder dar um passo para trás e se você puder pensar fora da caixa e ver como as ferramentas podem ser combinadas e, tipo, a única coisa que aconteceu é que a tela cresceu e as ferramentas estão em todo lugar e agora você tem que ver qual se encaixa com qual. E eu acho que se você sair da caixa e pegar essa tela maior e todas as ferramentas que você tem, acho que há coisas que você pode fazer que, acredite ou não, mesmo em 2022, quase 2023, as pessoas ainda não viram, porque é muito raro, difícil de pensar. Coisas que as pessoas não viram, mas isso ainda é possível, sim. E eu acho, com as ferramentas atuais, é um ótimo momento para ser um criador. Neste momento em que a linha entre criadores e desenvolvedores está bem borrada e você tem acesso a tudo, que um desenvolvedor ou técnico tem acesso, mas você tem a mente criativa, algo que eu acho poderoso. Isso foi lindo. E muito obrigada. Obrigada, Zohai. Obrigada por assistir e fique ligado para outros conteúdos incríveis sobre o futuro da moda e da cultura no brifw.com. Até breve. Obrigada.